Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal, vamos prosseguindo com a nossa série O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Este vídeo tem como título A Batalha Espiritual. Bem, nos últimos tempos, muito se tem falado sobre batalha espiritual. E geralmente se entende com isso que se trata de uma luta do ser humano contra o demônio, contra entidades sobrenaturais que querem atrapalhar a vida humana. Mas será que de fato é isto a batalha espiritual? Bem, eu quero aqui trazer a fala de um sacerdote sobre este tema e que expressa aquilo que é a opinião de muitas pessoas sobre esta questão. E a partir da fala deste sacerdote sobre a batalha espiritual, vou fazer alguns comentários. Bem, este sacerdote conhecido assim diz: se trata de uma guerra real. Então a batalha espiritual é uma guerra real. O inimigo, o demônio, já está lutando contra você, mesmo que você não perceba. Então, independentemente de você perceber ou não, o demônio está aí e ele está lutando contra você. Sinal disso? Você tem sentido brigas em sua casa sem motivo? Crises no casamento? Depressão, ansiedade, doenças que ninguém explica? Causas na justiça que estão travadas, portas que nunca se abrem, vida amorosa estacionada? Pois é, isso pode não ser mera coincidência, ou seja, tudo isso pode ser a ação do demônio em tua vida. Mas será que o demônio pode ser causa eficiente destas coisas na vida humana? Eu diria que não. Segundo a doutrina oficial da Igreja, não há base para dizer que o demônio possa causar estas coisas na vida humana. O demônio pode nos tentar, e diante da tentação, o ser humano caindo no pecado, muita coisa pode ser gerada a partir disso, né? Mas nós vamos falar sobre essas questões, né, no decorrer do vídeo, mas aqui só para já sentir, né, que a fala deste sacerdote vai dando a entender que o demônio está presente, está lutando contra nós e atrapalhando a vida humana, né? Bem, ele continua a dizer, né, que então o fundamento para essa crença de que o demônio está agindo contra nós e que é preciso, portanto, lutar contra os demônios seria Efésios 6:12. O texto da Escritura que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os espíritos das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E dessa forma se entende, né, que, portanto, não devemos lutar contra a carne e o sangue, ou seja, somente com as coisas materiais, mas nós lutamos contra principados, potestades, príncipe das trevas, entendendo aí entidades sobrenaturais, né, os demônios. Então é contra eles que nós lutamos, né? E essa é a batalha espiritual. Então, mas será que é isso? Mais à frente a gente vai comentar detalhadamente esse texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Mas a partir dessa ideia, então, o sacerdote continua dizendo, isso significa que quando você pensa que está brigando, por exemplo, com seu cônjuge, ou seu chefe, ou com a questão da sua saúde, na verdade existem forças espirituais por trás, manipulando as situações para te destruir. Ou seja, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas. Então, diante das situações humanas, por trás existem seres sobrenaturais, os diabos, demônios, que estão manipulando estas situações para te destruir. Como o demônio poderia manipular situações, eu pergunto? Isso não é verdade. O demônio, segundo a doutrina oficial da Igreja, não pode manipular nada na realidade humana. Ele não pode agir diretamente na natureza, diz o Catecismo da Igreja, parágrafo 395, mas somente causar danos indiretamente.
E ele não pode controlar a vontade humana. Ele pode tentar. Somente isso. Então, essa ideia de que ele pode manipular as situações não é verdade, segundo a doutrina da igreja. Mas nós vamos aprofundar isso mais adiante. Continua o padre a dizer: o inimigo não ataca somente padres e missionários. Ele ataca qualquer pessoa que ame a Deus. Ele atua no silêncio e na sutileza. Você só percebe quando está no meio do caos. Você já sentiu isso? Tenho certeza que todos já sentiram algo assim. Então veja essa fala, né? Então todos já sentiram algo assim. Então o demônio está agindo em todo mundo. Como o diabo vai criando situações de apreensão, pressão psicológica que vem do nada, e de repente um ambiente pesado, um ataque injustificado, uma fúria que se levanta contra você, que se pergunta mais, meu Deus, de onde vem isso? De onde? Do diabo? Né? Então veja, uma fala dessa ela é um tanto quanto perigosa, né? Porque ela dá a impressão de que o demônio está praticamente quase em tudo. Tudo, né? Ele está agindo em tudo. E isso não é verdade. Né? Então, uma fúria, né, de repente, uma situação ali de um ataque injustificado, uma fúria, de repente, que acontece em alguém. Alguém que fica, né, de repente, irado com alguma coisa, meio que sem explicação. Isso é motivo para atribuir essa fúria, essa raiva ao demônio? Claro que não. A gente sabe muito bem, né? As próprias crianças, quando são contrariadas, esperneiam, gritam, né? É porque é o demônio? Não, é a natureza humana. E muitas pessoas crescem e, às vezes, em algum sentido, em algumas situações da vida, a infantilidade se manifesta nas ações humanas, né? Quando não é trabalhada, enfim, né? Então, né, para dizer, não, o demônio não está agindo em tudo assim como se pensa e como se diz. Isso é fantasia. Né? Continua o sacerdote a dizer, ele, né, o diabo, entra em qualquer brecha. Ódio, rancor, pessoas que guardam mágoas, enraizadas na falta de perdão. O demônio entra e começa a manipular. Então veja, quem não tem esses sentimentos? Ódio, rancor, mágoa. Então o demônio está entrando. Né? Imagina uma fala assim, o que nos traz, né? A ideia de que o demônio está mais onipresente do que Deus, quase, né? Aqui eu estou exagerando, obviamente o padre não teve a intenção de dizer isso, né? Mas isso, muitas pessoas podem entender assim. Então o demônio entra e começa a manipular. A pessoa pensa que é coisa humana, mas o inimigo aproveita a brecha para ficar pilotando por trás e a tua vida então estaciona. É o demônio agindo. A partir da raiva, do ódio, do rancor, das mágoas, ele vai entrando, vai dirigindo a sua vida, vai manipulando e pilotando a tua vida por trás. Eu pergunto, o que significa, né, entrar em qualquer brecha? Então, toda vez que eu sinto raiva, mágoa, o demônio entra? Não faz sentido. Isso não é doutrina da igreja. E, de novo, ele não pode manipular e pilotar a vida de ninguém. O demônio não pode substituir a vontade e a liberdade humana. E nem produzir sentimentos. Tá? Isso não é doutrina da igreja. Ele pode nos tentar diante dessas situações. É óbvio, na medida que o ser humano vai cedendo à tentação e caindo no pecado e vivendo a partir do pecado, ele vai vivendo a partir daquilo que o demônio quer. Não porque o demônio está controlando. Não, mas porque a pessoa está cedendo à tentação. Tá? Então o demônio pode nos tentar, ele não pode pilotar a vida de ninguém. Ele não pode manipular diretamente a vida de ninguém. Ele pode tentar. E é o que o demônio faz. Tentar afastar o ser humano de Deus. Por isso a nossa luta não é propriamente contra o demônio, como nós vamos ver. A nossa luta é contra o pecado que nos afasta de Deus. Mas nós vamos ir aprofundando essas questões.
Continua o padre a dizer: a prática de falsa religiosidade ou objetos consagrados se tornam receptores de ações malignas. Isso não é doutrina da igreja também, né? Uma ideia que não tem respaldo nem bíblico e nem no ensino oficial da igreja. Falsa religiosidade não atrai demônio, é pecado. Então, somente um pecado. Tá? E objetos consagrados ao demônio, o que quer que seja, não tem efeito nenhum. Tal como as carnes imoladas aos ídolos, que Paulo, inclusive, permite comer, né? Segundo escreve em suas cartas, né? As carnes imoladas aos ídolos podem ser, sim, consumidas pelos cristãos, se isso não escandalizar alguém, porque Paulo sabe que esses ídolos não são nada. A gente já tratou disso em vídeos anteriores, né? A igreja entende que esses objetos são superstição, tão somente superstição. Ninguém deve ter medo disso. Já tratamos disso, né, em vídeos anteriores. Bem, continua o padre a dizer: o diabo atua pelo medo, que abre brecha para a ação do mal. De novo, não há fundamento nisso. Né? E ao achar que nada pode ser feito e que se é impotente, então o diabo atua e se abre brecha para a vexação, que é o diabo causar violência no ser humano, né? Ou até mesmo a possessão. Então o medo é uma porta aberta para que o diabo possa agir na minha vida. Até mesmo a vexação e a possessão. A sensação de medo te deixa exposto à ação de entidades espirituais. É uma fala sem fundamento algum e perigosa. Veja, pessoas que às vezes sofrem de algum tipo de algo relacionado à saúde mental, paranoia, histeria, ansiedade, ou pessoas que às vezes carregam medos por traumas, uma porção de coisas. Imagina, houve algo com relação a isso, pronto, né? Porque ela tem medo, ela já acha que está dando brecha para o demônio, que pode estar sendo alvo do demônio. E o que isso pode causar na cabeça de uma pessoa é uma fala muito perigosa. Não, a Escritura não ensina e nem o magistério da igreja ensina que o medo tem relação com a ação do demônio. Tá? Nós vamos ir aprofundando, né? Vamos seguindo. Continua o padre a dizer: no tempo de hoje o ar está mais carregado, a presença demoníaca está mais escancarada, o culto público ao diabo e a feitiçaria cresce. E daí que o culto público ao diabo e a feitiçaria cresce? Isso aumentaria a ação do demônio no mundo? Não tem relação nenhuma, né? Nenhuma. Como se as pessoas, por cultuarem o diabo e o demônio e praticarem a feitiçaria, né, aumentaria a ação do demônio no mundo. Isso é superstição e não é doutrina da igreja. E o que significa dizer que o ar está mais carregado da presença do demônio? Isso é superstição, pura superstição. Primeiro porque o ar é uma realidade física e os demônios seriam entidades espirituais. Então não tem nada a ver o ar com demônio. Talvez essa fala do padre possa ser uma alusão a Efésios capítulo 2, versículo 2. O texto diz assim: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, nele vivieis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, talvez aqui, né, essa referência ao príncipe do poder do ar, essa ideia, né, portanto, de que o ar está carregado de demônios. Mas não é isso que o texto está dizendo. Né? Príncipe do poder do ar, no grego, archon, exousia, aer. Né? Arché diz respeito a princípio, a governo. É um termo, nós vamos estudar esse termo mais adiante neste vídeo, né? Mas que se refere às autoridades deste mundo, governadores, pessoas que têm cargos ou funções de governo, né? Muitas vezes está ligado a isso. A palavra arché significa também princípio, né? O princípio. A palavra exousia tem a ver com autoridade e aer está ligado com fôlego, com ar, com
né? A camada mais baixa e densa, quando distinguida da mais alta e rarefeita. A região atmosférica, portanto, mais baixa. Né? Então, o príncipe do poder do ar, será que seria uma referência ao demônio? Mas eles habitariam o ar, que é físico? Não faz sentido. O poder das autoridades desta atmosfera, deste mundo. E o texto mesmo fala, né? É interessante porque diz: vós estáveis mortos em vossos delitos, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar. Então veja que está relacionado o príncipe do poder do ar com a índole deste mundo, né? Que é a desobediência, os desejos da carne, né? As vontades da carne e seus impulsos, a ira. Então, é uma referência à índole deste mundo, que paira, vamos dizer assim, no ar, né? A gente às vezes usa essa metáfora, paira no ar o espírito de desobediência, né? Por exemplo. É uma espécie de metáfora. Não é referência a nenhuma entidade sobrenatural, né? Nenhuma entidade sobrenatural, mas referência a isso, né? Desejos da carne, as próprias vontades, a ira, a índole deste mundo, que tem como princípio os poderes deste mundo. Né? Os poderes deste mundo, como vai ficar mais claro quando a gente tratar desses termos, né? Arqué, exousia, isso vai ficando um pouco mais claro. Né? Mas nós vemos que o texto não está fazendo referência a entidades sobrenaturais, mas a questões deste mundo. Pecados, tentações que vêm deste mundo. Então, né, usar esse texto de Efésios para insinuar que os demônios estão no ar não faz sentido. Né, não faz sentido. Bem, continua o padre a dizer, ele, o demônio, coloca pensamentos na mente, nas emoções, né, feridas. Ele até pode sugerir pensamentos, a tentação vem pelo pensamento. Né? Nas emoções é difícil entender de que modo o demônio poderia colocar alguma emoção no ser humano. Até que ponto o que eu sinto é produto daquilo que eu sou ou é um sentimento colocado de fora. Não faz sentido. E como também feridas. O demônio não pode causar feridas interiores. Né? Ele pode nos tentar. Não dirigir também os nossos pensamentos. Ele pode sugestionar, mas não dirigir os pensamentos e as emoções. Tá? Bem, é uma fala muito comum das pessoas, né? A realidade espiritual existe, querendo indicar com isso a existência de uma luta sobrenatural contra entidades sobrenaturais. Existe um mundo espiritual, a gente tem que lutar contra ele. De tudo isso que foi falado, né? Isso é meio que o pensamento do senso comum. Inclusive hoje tem se tornado e se propagado a devoção a São Miguel Arcanjo, mas às vezes num sentido em que ele é colocado como chefe dos exércitos celestes para se lutar contra os espíritos e demônios, né, que rondam o mundo. E aí o risco de se criar uma imagem fantasiosa da luta espiritual, né? Miguel com seus anjos lutando, batalhando contra demônios, né? Com uma espécie de luta sobrenatural. Mas é isso a batalha espiritual? Será? Bem, para a gente ver que esse pensamento é tão presente, não faz muito tempo um religioso de um instituto conhecido atualmente disse que os satanistas, eles rezam, eles fazem uma espécie de oração que abre portais onde entram demônios nas cidades. E que os cristãos devem orar em determinadas horas do dia para fechar esses portais. E também para invocar, né? Eu poderia dizer São Miguel e os anjos para lutar contra esses demônios que entraram por portais. Isso é fantasia. Isso é pura fantasia. E não tem respaldo bíblico, nem na tradição da igreja, nenhum. Né? Na sua fala, o padre diz assim, por isso, não devemos olhar os homens, mas os verdadeiros inimigos, o demônio. O nosso verdadeiro inimigo é o demônio. A verdadeira batalha espiritual é contra o demônio. Será? Eu diria que não. A verdadeira batalha espiritual não é contra o demônio. É contra o pecado.
contra a tentação e o pecado. E diria, toda essa ideia de uma batalha espiritual contra entidades sobrenaturais corre o risco de criar fantasia, minhoca na cabeça das pessoas e que, inclusive, faz mal à saúde psíquica. Bem, então como compreender Efésios capítulo 6, versículo 8? É o texto em que se diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, não seria claro, segundo esse texto, que a nossa luta é contra entidades sobrenaturais e não contra carne e sangue, ou seja, contra realidades deste mundo? Bem, vamos lá. Primeiro, carne e sangue significa a condição humana em sua fragilidade e limitações. Então, de fato, não temos que lutar somente contra as nossas limitações, mas a nossa luta, ela é também com algo que vem de fora da nossa própria fragilidade. E o que vem de fora? Existe um tipo de tentação que vem de fora. A tradição da igreja, a gente vai depois aprofundar isso, fala que a tentação pode nos vir do eu, do mundo e do demônio. Então, esse texto estaria dizendo assim de Efésios, a nossa luta não é só contra carne e sangue. Aqui carne e sangue não é uma referência assim à realidade material, como se o texto quisesse dizer. A nossa luta não é somente contra as realidades materiais deste mundo, mas contra realidades sobrenaturais, né? Principados, potestades, ou seja, demônios, espíritos. Não, o texto não está falando disso. O texto está dizendo, a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue significa contra as nossas fragilidades pessoais, mas contra principados, potestades, né? Hostes espirituais de maldade, ou seja, contra coisas que vêm de fora de nós, coisas que vêm além da nossa própria fragilidade e a nossa condição, né? Tentações que vêm de fora. Esse é o sentido desse texto, conforme a gente vai explorar aqui minuciosamente, né? Esses principados, potestades, se referem a estruturas de poder deste mundo, que também podem nos causar e trazer tentações com as quais devemos lutar, né? E hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais significa que mesmo na nossa vida cristã, portanto, no contato com o Senhor, a gente tem que tomar cuidado com, né, influências do mal. O fato de a gente estar unido a Cristo não significa que estamos isentos das tentações que vêm de fora. Mas a gente vai aprofundar esse texto para de fato perceber que esse é o sentido daquilo que Paulo está querendo dizer. Bem, primeiro o texto fala que devemos lutar contra principados e potestades. O que são principados e potestades? Muitas vezes já se interpreta rapidamente, né? Como se fosse uma referência a anjos, né? A demônios. Lucas 12:11 diz assim, quando vos levarem às sinagogas e perante os arqué e as exousia, governadores e autoridades, porque é interessante a palavra principados e potestades, no grego é arqué e exousia. É a mesma palavra usada para governadores e autoridades. Então, quando vos levarem às sinagogas, perante os governadores e autoridades, principados e potestades deste mundo, não vos preocupeis quanto ao que, né, ao modo que respondereis, nem quanto às coisas que tiver que falar. Também Lucas 20:20 diz assim, observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-los à arqué e exousia do governador, a jurisdição e a autoridade do governador. Mateus 8:9, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Exousia, aquele homem que estava, né, sujeito a uma autoridade maior que ele. Então,
Principados e potestades aqui estão se referindo a governo e autoridades deste mundo. Romanos 8,38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Então aqui, principados é uma referência a uma espécie de demônios, de forças, né, demoníacas, ou de estruturas de governo e de poder deste mundo. Porque o texto continua, nem coisas do presente, nem do porvir, do futuro. Embora ali antes falou dos anjos. É um pouco difícil saber exatamente o que Paulo está querendo dizer, né? Mas a gente vê que esse termo principado nem sempre se refere, ou aliás, a maior parte das vezes não se refere a nada do além, né? Mas de realidade do aquém, daqui, estruturas de governo deste mundo. Efésios 1:21, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Cristo que está acima, né, de tudo, não é uma referência de que ele está acima dos poderes deste mundo, das estruturas de poder desse mundo e de domínio deste mundo. Provavelmente. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Aqui não é uma referência a realidades de poder deste mundo, tronos, né, reinados, soberanias, principados e potestades, termo que, como vimos, né, arché e exousia é usado para se referir a estruturas de poder e autoridade deste mundo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, no fundo, Deus é a autoridade, o governo supremo de todas as coisas. Tudo deriva dele, mesmo quando o homem tem também ou adquire esse poder e essa função, e às vezes pelo pecado distorce tudo isso, né? Colossenses 2:10, também nele estáis aperfeiçoados, ele é a cabeça de todo principado e potestade. Então, ele é a origem de tudo. E Colossenses 2,15 vai dizer, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aqui, Colossenses está dizendo, né, que para além, né, dos principados e potestades, dos poderes deste mundo, ele é a cabeça de tudo isso. Ou seja, Cristo é superior aos poderes deste mundo. E Cristo, morrendo na cruz, triunfa sobre principados e potestades. Ou seja, né, esse poder dos principados e potestades, das autoridades deste mundo, foi colocada publicamente ao desprezo na cruz, porque na cruz Jesus está mostrando, este é o verdadeiro poder, o poder do amor, que vence o poder dos principados e potestades. Então, na cruz, principados e potestades já foram vencidos por Cristo, porque ele manifesta o supremo poder, que é o poder do amor. Tito 3:1 lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, arché, e às autoridades, exousia. Então, está falando de realidades deste mundo. Né? Sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Então, nós vemos que autoridades e potestades são poderes, princípio e fundamento dos poderes deste mundo, já vencidos na cruz, que revela o verdadeiro poder do amor. Né? Então, ali, a nossa luta é contra, né, principados e poderes e potestades. Não é uma luta contra entidades sobrenaturais, mas é uma luta contra a mentalidade de poder deste mundo. No Evangelho, Jesus diz, né, olha, né, os poderosos deste mundo, como eles agem. Entre vós não seja assim. Então, lutar contra poderes e potestades é realizar isso que Jesus diz no Evangelho, para não agir, não deixar se tomar pela mentalidade dos poderes deste mundo. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que, contra isso que devemos lutar. Mas o texto de Efésios também fala, né, de lutar contra o príncipe das trevas deste século. A palavra ali é, onde está príncipe, né, é cosmocrator.
ela é usada somente uma única vez na Escritura. Por isso, às vezes é bem difícil saber o que Paulo estava querendo dizer. Mas a palavra cosmos significa universo, mundo, ordem, natureza, e krator, força, poder, domínio. Então a gente poderia também traduzir como os dominadores deste mundo. Né? De trevas, a palavra trevas, skotos, escuridão, mas uma escuridão ligada também à ignorância. Então veja, o texto está falando daqueles que dominam, né, este mundo na e pela ignorância. Então devemos lutar contra isso, né, contra os dominadores deste mundo, né, que semeiam esta ignorância e mantêm as pessoas na ignorância, nas trevas. É contra isso que lutamos. Depois o texto diz também para lutar, que devemos lutar, né, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui é um pouco difícil, no primeiro momento, entender o que Paulo está querendo dizer. Né? O texto fala ali, né, hostes espirituais, pneumática, né, da maldade, ponerias, né, nos lugares celestiais, eporâneos, né? Algumas traduções que pode ser feita, forças espirituais do mal nas regiões celestes, contra espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. É uma tradução meio forçada, mas que às vezes dá essa imagem, né, de espíritos do mal vagando nas regiões celestiais, né? Forças espirituais, mas nos lugares celestiais. Enfim, mas o que Paulo está querendo dizer com isso? Como eu disse, um pouco difícil entender o que de fato ele está querendo dizer. Mas vamos lá. A palavra, né, pneumatikos, né, está relacionado ao espírito humano, à alma racional, parte do homem que se é semelhante a Deus. Então, por exemplo, 1 Coríntios 2,15, porém, o homem espiritual, a palavra aqui é pneumatikos. Né? O que é o homem espiritual? Não é um homem, né, só com espírito sem o corpo, não. É o homem neste mundo. O homem neste mundo ele pode ser um homem carnal, ou seja, que vive a partir dos seus próprios desejos e interesses. Ou ele pode ser espiritual, que vive a partir de Deus. Né? Então isso significa, né, o homem espiritual, um homem que vive voltado a Deus, né, aos valores do alto. Mas também pode significar dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Mas aqui fala de pneumatikos poneria. Né? Ou seja, alguém, né, ligado a uma dimensão espiritual, mas que se deixou levar por maldade. Poneria tem a ver com maldade, depravação, iniquidade, corrupção, malícia, propósitos e desejos maus. Né? Então, será que Efésios 6,12 está dizendo que temos que lutar contra forças espirituais maléficas? Né? Ou seja, de maus desejos, corrupção, malícia, iniquidade, depravação nas regiões celestes. Mas como entender estas regiões celestes? Né? Como entender isso? Né? Regiões celestes. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E a palavra ali é a mesma, epouranios. Ou seja, o celestial não diz respeito somente a um outro mundo, né? Mas também a uma realidade aqui. Né? Trazer a imagem do que é celestial também tem a ver com o que é, né, espiritual. Então o celestial não diz respeito somente ao outro mundo. Senão, seria estranho se a gente interpretasse literalmente o que Paulo está dizendo. Como deveríamos imaginar que o demônio, né, está nas regiões celestes, está nos céus? Não faz sentido. Não faria sentido, né? Lutar contra os espíritos do mal nas regiões celestes. Ora, nas regiões celestes estaria Deus e os anjos, não as forças do mal. Mas, de novo, região celeste não se trata, né, aqui do céu propriamente dito, de uma realidade sobrenatural. Pode se tratar de algo neste mundo, mas no qual nós podemos experimentar o que é celestial. Né?
Então, para a gente entender isso, vamos ver outras passagens em que se fala destas regiões celestiais, como Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ora, o texto está querendo dizer que a gente foi abençoado nas regiões celestiais, ou seja, Deus nos levou no céu, né, para nos abençoar e a gente voltou aqui, alguma coisa assim? Não. Obviamente que não. Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Então aqui se fala de Cristo, né? Sentado à direita do Pai, nos lugares celestiais. Então sim, é uma referência, né, ao céu. Mas continuemos. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas eu pergunto, nós estamos sentados nos lugares celestiais? Se a gente entender fisicamente, não. Então, o que são esses lugares celestiais? A gente vai refletir sobre isso. Efésios 3, 8, 11. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas, para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? E aqui a gente poderia dizer, Paulo estaria pregando a anjos e demônios, né, porque ele está, né, dando a conhecer, ou seja, pregando a principados e autoridades nas regiões celestes, por meio da Igreja. Mas Paulo está pregando por meio da Igreja no céu, né, a principados e autoridades, a anjos ou demônios, não faz sentido. Então, como entender essas regiões celestiais? A gente pode entender como o lugar da atmosfera deste mundo, num certo sentido. O lugar, né, enquanto região celestial do encontro com Cristo. Cristo sentado à direita nas regiões celestiais. Nos coloca, né, ele ressuscitado nos faz assentar nos lugares celestiais, né, com ele. Os lugares celestiais podem representar o lugar, né, do domínio, do reinado de Cristo, onde nós estamos com ele. Então não se trata de um lugar físico, né, mas de um lugar espiritual. Então já neste mundo nós estamos, na medida em que estamos unidos a Cristo, sentados com ele nos lugares celestiais, né, no lugar do seu reinado, da sua glória. Pode significar isso, né? E Paulo está dando a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes por meio da Igreja a sabedoria de Deus. Mas Paulo está pregando neste mundo e dando a conhecer neste mundo a sabedoria de Deus, né? Nas regiões celestes, no lugar onde Cristo já é o Senhor e domina, mas onde nem todos, né, estão voltados a ele, né? Então, Paulo está fazendo o trabalho de evangelização. Então, ele não está pregando a anjos e demônios. Então, regiões celestes pode significar, sim, né, algo neste mundo, mas na medida em que neste mundo estamos abertos ao senhorio de Cristo, ao seu reinado, ao reino de Deus. Podemos dizer que lugares celestiais pode mais ou menos significar, né, também o reino de Cristo, né? Que não é um lugar específico. Bem, então diante de tudo isso, né, as regiões celestes podem indicar uma dimensão espiritual onde Cristo reina e nele somos abençoados. Não se trata de um lugar físico e nem mesmo de um lugar no outro mundo. Já estamos assentados neste lugar com Cristo ressuscitado. Já estamos estabelecidos no reino celeste de Cristo, o reino de Deus. Bem, com todas essas reflexões, será que então, em Efésios 6,12, Paulo quer chamar a atenção ao fato de que não podemos achar que estamos garantidos, pois nas regiões celestes, onde estamos unidos a Cristo, atuam forças espirituais maléficas, advindo de autoridades e poderes deste mundo, a lógica deste mundo, que, na ignorância de Cristo, nas trevas, semeiam forças maléficas contrárias a Cristo e ao reino, e que pode influenciar até mesmo os cristãos.
e desviá-los do caminho. Portanto, a nossa luta não é somente contra a nossa própria fraqueza, carne e sangue, mas contra estruturas de poder e relações humanas marcadas por forças maléficas deste mundo que podem se impor mesmo nas regiões celestes, ou seja, na comunidade de fé e no lugar exterior ou interior do nosso encontro com o Senhor. Então, por isso a gente tem que orar e vigiar. Por isso devemos, lutar para não se deixar tomar por estas realidades que nos afastam de Deus. Então, Efésios 6 não está tratando de uma batalha contra entidades sobrenaturais, de modo algum, mas, resumidamente, contra a tentação e o pecado, que não vem só do eu, mas que também vem de fora. Podemos dizer do mundo e do demônio. Depois nós vamos refletir o que significa essa tentação que vem do demônio, para imaginá-la para pensá-la e refleti-la de modo coerente e equilibrado. Bem, continua Paulo aos Efésios, no capítulo 6, agora do versículo 13 ao 18. Então, Paulo falou que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes, autoridades, E agora ele continua: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bem, então veja que o texto de Efésios, capítulo 6, e aí do versículo 12, que fala dessa luta, não só contra a carne e o sangue, mas contra autoridades, potestades, até o versículo 18, é todo cheio de metáforas e figuras. Então a gente viu aqui a armadura de Deus, o lombo cingido com a verdade, couraça da justiça, pés calçados, escudo da fé, dardo inflamado do maligno, são várias imagens, figuras de linguagem, assim como são espécies também de metáfora e figura, potestade, autoridade, dominadores deste mundo, espíritos maléficos, etc, etc. Então todo o texto está falando do combate contra o mal de um modo figurado, mas que se resume na luta contra a tentação, que não vem somente do eu, mas que também vem de fora, das estruturas de poder deste mundo, e com as quais devemos lutar de que modo? Perseverando na palavra de Deus, na fé, na oração, no evangelho, na verdade, etc. É isso a luta espiritual. Nada de modo fantasioso, Nada. Bem, outra passagem de Paulo que nos ajuda a compreender essa luta contra autoridades e potestades e ver que não se trata de luta contra entidades sobrenaturais, 2 Coríntios 10:4. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, ou seja, não são armas que vêm somente do nosso eu, São armas espirituais. E o que é, armas espirituais? Armas que vêm de Deus para nós, a sua graça, a oração, etc. Então, não combatemos somente com armas carnais, com a nossa força, não. Mas tem ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Estas armas que não são somente carnais, mas espirituais. Então, a própria graça de Deus, a lógica de Deus em nós, que nos faz viver a partir do Espírito, não a partir da carne, ou seja, da vontade de Deus, do bem, do amor, etc. Essas armas, que não são só carnais, têm o poder de destruir fortalezas. E aqui é uma outra referência, fortalezas, poderes, autoridades. O que são estas fortalezas? Destruímos os raciocínios presunçosos e todo poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Então, as fortalezas que são destruídas, tais como principados, potestades, referem-se a raciocínios
presunçosos e poderes deste mundo que nos levam contra o conhecimento de Deus, que nos impedem o conhecimento de Deus. Se trata disso. Portanto, lutar contra principados e potestades é lutar contra essas estruturas de poder, esses raciocínios presunçosos, que é a lógica deste mundo. É contra isso que lutamos. Bem, entendido assim Efésios capítulo 6, né, e o que é essa luta não contra a carne e o sangue, mas contra, né, potestades, autoridades, e percebendo que não se trata de uma luta contra coisas sobrenaturais, mas contra a tentação e o pecado a partir de estruturas deste mundo que por vezes também tentam nos desviar do caminho. Como entender a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda como um leão rugindo e procurando a quem devorar, resisti-lhes firmes na fé. Então aqui não se está dizendo que de fato o diabo nos ronda, que ele está querendo nos devorar. Será que devemos imaginar que Pedro está falando para ter cuidado com uma entidade sobrenatural que está nos rodeando? Não. Veja, para a gente interpretar bem essa passagem, Pedro continua. Então ele continua no versículo 9 dizendo assim: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Então qual o caminho para resistir ao diabo? Permanecer firme na fé. Isso. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Então veja, Pedro está dizendo, olha, né, ficai alerta, vigie, o diabo, o inimigo de vocês, anda como um leão rugindo, né? Querem te devorar, resistir-lhe firmes na fé. O que é esse diabo que anda como um leão a rugir? Veja, Pedro diz, né, que os irmãos que vocês têm em todo o mundo também estão passando os mesmos sofrimentos. E obviamente que diante do sofrimento que vem a provação e a tentação de afastar-se, de desistir. Então, se trata disso, se trata de vencer a provação. Nós vimos em vídeos anteriores que Satã, diabo, significa muitas vezes provação da qual vem a tentação, né? Muito interessante na Escritura, também já tratamos disso em vídeo anterior, o diabo e Satanás nunca possuem ninguém, inclusive, né? Somente demônios, né? Que está associado, né, a enfermidades que não se sabia explicar, a loucura, enfim, né? Já tratamos disso em vídeos anteriores. Mas aqui, no texto de 1 Pedro, se trata de vencer a provação. A carta é escrita a cristãos que estão rodeados de provações. Então, o que nos rodeia são provações. E diante da provação, o diabo, ou seja, a tentação do afastamento de Deus. É isso que é diabo. A tentação de afastar-se de Deus, né? Então não devemos imaginar que Pedro está falando de entidades que estão, né, circulando ao redor de nós para causar males em nossa vida, nada disso, né? Mas dos próprios sofrimentos da vida que outros já estão enfrentando. E os sofrimentos não são sofrimentos enviados pelo diabo, né? O que o diabo faz é, diante dos sofrimentos, fazer o ser humano cair. É tentar o ser humano a cair. Então, o que é diabólico, o que é a artimanha do diabo, não é o sofrimento. O sofrimento é condição inerente à vida. Agora, é do diabo, o diante do sofrimento, a tentação de se desviar de Deus. Ok? Então, é contra isso que devemos estar atentos, né? Contra a tentação de afastar-se de Deus diante dos sofrimentos. É isso que Pedro está dizendo. A batalha espiritual do cristão é uma luta, portanto, contra o pecado e não uma luta fantasiosa contra entidades sobrenaturais. Não é luta contra demônios que poderiam causar males físicos naturais e atrapalhar a minha vida. Ele não pode fazer isso. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 395, diz: embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual,
e indiretamente também de natureza física. Então veja, o prejuízo que o diabo, os demônios causam ao ser humano é de natureza espiritual. E o que é um prejuízo de natureza espiritual? O pecado que nos afasta de Deus. E indiretamente também causam, né, prejuízos de natureza física. O catecismo não explica como, não explica. E se a gente voltar no magistério oficial da igreja, vamos ver que muitas vezes se fala dessa ação física de modo indireto, quando o ser humano, tentado, caindo no pecado, causa o mal fisicamente. E aí sim, né, se pode atribuir indiretamente os males físicos ao demônio, mas indiretamente. Então, a igreja já condenou a ideia de que os demônios possam causar desastres naturais, assim como também condenou a ideia de que pode causar violência em alguém para santificá-lo. Isto não é ideia e doutrina da igreja. Também a igreja entende que a ideia de feitiço e malefício é superstição, ilusão e fraude. Não é real. Já temos um vídeo que tratou a questão do feitiço e do malefício. Não há doutrina oficial da igreja que afirme que o demônio pode causar males físicos, como, por exemplo, assombrar casas, né? Causar de fato enfermidades. Mas as enfermidades que muitas vezes não se explicam? Hoje se conhece muito bem a questão das enfermidades psicossomáticas. Também já tratamos sobre isso em vídeos anteriores, né? Então, essa ideia de que o demônio pode causar todas essas coisas, a chamada vexação, temos um vídeo sobre isso. Né? Muitas dessas coisas são fenômenos que não se sabiam explicar e que se atribuíam ao demônio, mas que não têm respaldo na Bíblia e na tradição da igreja, sobretudo no magistério oficial da igreja. Né? Então, não. A luta contra o demônio não é uma luta contra o demônio que poderia realizar essas coisas e atrapalhar a vida humana. Ele não pode. O demônio não pode agir no lugar de uma pessoa, não pode controlar a vontade de ninguém, pode tão somente tentar. Portanto, não podem causar brigas na família, travamento de vida econômica ou causar sentimentos. Não podem. Não podem manipular situações e pilotar a vida de alguém. Não podem. Eles podem tentar. Sim, na medida que o ser humano vai caindo na tentação e cedendo ao pecado, vão vivendo conforme o demônio. Ou conforme o demônio gosta. Não porque o demônio está controlando e manipulando, mas porque a pessoa está cedendo ao pecado e se deixando levar. Então o demônio tão somente pode tentar. Isso é um mistério. A batalha espiritual é uma luta contra a tentação e o pecado. Diz Paulo VI em sua locução sobre o demônio. E nós já estudamos todo o texto de Paulo VI. Paulo VI diz assim: poderemos dizer que tudo aquilo que nos defende do pecado nos protege por isso mesmo contra o inimigo invisível. A graça é a defesa decisiva, portanto, a luta contra o demônio é uma luta contra o pecado. Então, você quer lutar contra o demônio? Lute contra o pecado, contra a tentação e o pecado. Isso é a batalha espiritual, e não uma batalha imaginada fantasiosamente, né? A batalha espiritual se torna uma luta contra o demônio somente na medida em que ele é o tentador. Mas nem toda a tentação vem do demônio. Então a batalha espiritual não pode ser reduzida e entendida como uma luta contra o demônio. Isso é um erro. E é o modo como muitas vezes tem se falado em batalha espiritual, como uma luta contra o demônio. Não. A doutrina clássica dos mestres espirituais fala de uma luta contra o pecado que nos vem pela tentação em 3 instâncias. A tentação nos vem pelo eu, pela concupiscência ou a carne, nos vem pelo mundo e nos vem pelo demônio. Agora, é possível saber exatamente quando a tentação vem do eu, do mundo ou do demônio? Dificilmente se pode saber. E eu diria, é indiferente saber onde vem a tentação, de onde vem a tentação. Também temos um vídeo só sobre a questão da tentação, né? Então é indiferente saber de onde nos vem a tentação, embora a gente precisa conhecer a nós mesmos, as nossas limitações, etc., né? O autoconhecimento ajuda. Mas 1 Coríntios 10:13 assim nos diz: as tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados acima das vossas forças. Mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Portanto,
podemos dizer a tentação do demônio não é mais forte do que aquela que vem do mundo ou do eu. Não é. Então é indiferente saber se a tentação vem do eu, do mundo ou do demônio. Absolutamente indiferente. Então não se deve ter medo algum do demônio, né? Porque ele não pode causar nada além daquilo que tem medida humana. Falando dessa questão, eu trago aqui o testemunho de São João da Cruz, doutor da Igreja, sobretudo na dimensão da mística. Nos seus pequenos tratados espirituais, ele diz assim: é, pois, de advertir que todos os danos recebidos pela alma procedem de seus citados inimigos, isto é, o mundo, o demônio e a carne, ou eu. O mundo é o inimigo que menos dificuldade oferece. O demônio é o mais obscuro de entender. A carne é o mais tenaz deles, e suas arremetidas duram enquanto durar o homem velho. Então veja, né, é interessante que na sua fala, São João da Cruz diz que o pior inimigo é o eu e não o demônio. Isso também é a opinião de São Francisco de Assis, que dizia: meu pior inimigo sou eu mesmo. Então veja que interessante, né? Não é o demônio, é o eu. Bem, São João da Cruz vai escrever, né, algumas cautelas contra o mundo, a carne e o demônio. Então, ele vai dar instruções para lutar contra o mundo, a carne e o demônio. É interessante que quando ele fala da luta contra o demônio, ele apresenta 3 cautelas. Quais são elas? E aqui muito resumidamente, né? A primeira, nunca te movas fora da obediência. Ele está escrevendo para religiosos, né? Sobretudo. A segunda, jamais consideres o prelado menos que Deus. A terceira é que no íntimo do coração procure sempre humilhar-te em palavras e em obras, regozijando-te, né, alegrando-te do bem dos outros. Esse é o conselho que São João da Cruz dá para combater o demônio. Não vemos aqui nada de batalha espiritual imaginada de modo fantasioso, nada, nada, nada. Também a luta contra o demônio é uma luta contra a tentação e o pecado, e sobretudo contra o orgulho que fere a humildade. Esse é o maior dano, segundo São João da Cruz, que o demônio pode causar na alma humana, né? Pela tentação e fazendo com que a pessoa, né, peque contra a humildade. Então veja, nada de fantasia, né? Conclusão. A batalha espiritual não é uma luta contra entidades sobrenaturais imaginada fantasiosamente. É uma luta contra a tentação e o pecado. Nas palavras de Jesus, é o vigiar e orar. A vigilância é a batalha espiritual. As armas para este combate, o sacramento, sobretudo a Santa Missa, a Eucaristia, a oração pessoal, a caridade, a prática das virtudes, né, a começar pela humildade, ou seja, a vida comum do cristão vivida a partir, né, da palavra de Deus, do ensino sóbrio da igreja. Então, a luta, a batalha espiritual é muito sóbria. Nada, né, de fantasias, não. Sim, tudo isso vivido na perseverança, nos momentos bons e difíceis. Então, se a sua vida está complicada, se há brigas na família, se você enfrenta problemas de saúde psíquica e mental, problemas econômicos, medos, tudo isso, por vezes, é parte da realidade humana. Reze, busque a comunhão com Deus, também os auxílios necessários que possam ajudar, né? Reze pedindo, porque diante dessas situações vem a tentação de desistir, de, né, se entregar ao mal e ao pecado e assim por diante, de buscar refúgio em outras coisas. Então, devemos lutar para não ceder e cair, né, nesses pecados, nesses desvios. E aí é a nossa luta. Não fantasie achando que tudo vai se resolver como uma mágica, né? Que basta então rezar para expulsar entidades sobrenaturais que tudo vai se resolver. Não, né? Essas situações exigem mudança interior para lidar com elas. Então não vai se resolver com mágica. A espiritualidade também é trazer-nos para a realidade, por mais que às vezes ela seja dura. E Cristo experimentou essa realidade dura também e venceu. Os santos e santas também. Então devemos perseverar na oração, na palavra de Deus, na prática do bem, para, né, também atravessar os momentos difíceis, buscando a oração e a graça de Deus, que nos trazem força, consolo, serenidade, para sempre, né, seguir adiante. E por vezes, sim, podemos experimentar graças, né?
rezando a Deus, pedindo a intercessão dos santos, dos anjos. Às vezes experimentar graça, assim que uma situação, alguma coisa, a gente percebe um imprevisto de Deus que soluciona uma determinada realidade, que nos traz às vezes uma cura, enfim, graças, não mágica. Não mágica, mas a batalha espiritual, portanto, deve ser vivida com essa sobriedade, com esse equilíbrio, com a luta contra as tentações e o pecado, e não imaginada, como disse, de modo fantasioso, mágico, de batalha entre entidades sobrenaturais, nada disso. Né? E sobre a batalha espiritual, o ensinamento clássico da igreja é que se trata desta luta contra a tentação e o pecado. Bem, assim encerramos este vídeo. Curta, compartilhe, paz e bem.